pouco, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discursando lá em Baku, na COP, né? A Sônia Blott está acompanhando, mas na entrevista para os jornalistas, ele falou sobre essa PEC que está discutindo a jornada de trabalho no Brasil. Vamos acompanhar. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Muito bem, algumas considerações aqui que nós vamos conversar na sequência, viu, Cláudio e Thaís, com o Felipe Killing, que vai contar como é que é isso aí na Europa, em outros países. Ele fez um levantamento sobre o assunto. Mas o que está em jogo? Em primeiro lugar, é preciso dizer que isso é uma mudança constitucional no artigo 7º da Constituição. O artigo 7º faz parte das cláusulas pétreas. Você já ouviu várias vezes essa expressão, eu vou recordar para vocês. A cláusula pétrea, ela só pode ser ampliada em seus direitos. Ela não pode ser restringida. Essa é uma previsão que não se altera. Então, olha a gravidade de uma mudança como essa que está passando aí de uma forma assodada. Ninguém entendeu o que diz o projeto, nós pegamos o texto da PEC que está tramitando, é claro que pode sofrer alterações, mas para mostrar a preocupação da forma simplista como esse assunto está sendo tratado. E se há uma PEC que passa dessa maneira e acaba sendo aprovada, não dá para voltar atrás depois, não dá para mudar. Só dá para restringir ainda mais, só dá para ampliar ainda mais, não dá para restringir novamente esses números todos. O que diz a PEC é o seguinte, é uma alteração então no artigo 7º que vai dizer que em vez da forma da jornada de trabalho que nós temos hoje prevista na Constituição, nós passaríamos para uma jornada de 8 horas máximo por dia, durante 4 dias da semana. E que seriam 36 horas semanais. A conta matemática já tem um erro. Porque se você fizer 8 vezes 4, você vai chegar a 32. Então o trabalhador não poderia trabalhar mais do que 8 horas por dia, 4 dias na semana. 32 horas. Como é que vai fazer para chegar nas 36 horas? Num outro dia ele trabalharia apenas 4 horas para dar as 36 horas, mas aí não são 4 dias trabalhados, são mais dias trabalhados. Tem o primeiro problema a ser enfrentado e explicado na redação da PEC que está sendo apresentada. Segundo local, nós temos o descanso semanal remunerado. Essa é uma previsão constitucional. Nada diz sobre o descanso semanal. Então ele continua como está. O descanso semanal é de 1 dia. Se nós vamos ter 3 dias de descanso, o trabalhador vai receber por 1 dia e os outros 2 dias. Ele não vai receber por esses 2 dias de remunerado? Como é que vai ficar essa questão? Também não está explicado. Terceiro ponto a ser debatido. Por que os sindicatos não negociam essa situação específica de acordo com cada categoria? Convenhamos aqui que cada categoria tem uma questão peculiar a ser enfrentada. Não são todos os trabalhos que são iguais. E a legislação de hoje já permite essa negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. E não há um pleito dos sindicatos em relação à mudança constitucional, justamente porque eles podem. Já temos aqui, ontem o professor Pastore trouxe a história dos cuidadores do home care, que negociaram com o sindicato patronal uma flexibilização, porque não estava dando certo essa jornada, que é a regra geral para todos os trabalhadores. Além do que, nós temos também uma interpretação que está sendo dada do seguinte, que o trabalhador poderia fazer uma jornada de 6 por 1, de 6 horas por dia, para dar as 36 horas. Aí nós voltamos ao problema dos 4 por 3, que são 4 dias trabalhados versus 3 de descanso. Então, tem muita coisa para ser explicada, está confuso, parece uma brasilidade legislativa isso aqui. Tem empresa, viu, Thaís, metalúrgica, que já está de cabelo em pé. Sabe quantos turnos? Metalúrgica que não pode parar, 24 horas, se desligar o forno é perda de produção. Eles teriam que fazer 6 turnos de trabalho para conseguir manter as atividades da empresa. Então é preciso observar com muito cuidado, sem populismo. Nós estamos vendo deputados de esquerda e de direita embarcando nessa, aderindo a essa proposta, porque ela ficou muito popular nas redes sociais, mas nós temos, na minha visão, alguns obstáculos a serem enfrentados
para, de alguma forma, conseguir mudar isso aí, se for o desejo, claro, do país? Bom, na verdade é o seguinte, cá para nós, você disse tudo, né? Hoje em dia a legislação já permite, depois da reforma trabalhista do governo Michel Temer, que se estabeleça uma negociação se houver o caso. Há o caso daquela profissão, daquela atividade que isso é possível. Então há ali uma negociação particular sobre aquele caso específico, isso é perfeitamente possível, não precisa mexer na Constituição. Agora, cá para nós, isso aí essa proposta é um elogio à vagabundagem. E é proposta exatamente essa ganha corpo depois da eleição municipal, não por acaso. Porque é uma proposta dos partidos de extrema esquerda. É uma proposta de partidos que foram derrotados amplamente nas urnas. Partidos que, somando tudo, elegeram somente 12% de todos os 5.700 prefeitos que foram eleitos no país agora este ano. Então eles estão ali desesperadamente em busca de pautas demagógicas que os faça recuperar terreno de alguma maneira. E é por essa razão que empolgam esse tipo de proposta, que acaba ganhando a adesão também de outros matizes político-ideológicos em razão da demagogia ampla, geral e irrestrita que preside a classe política. Isso seria legal? Seria, sim, claro que sim. A Islândia conquistou algo semelhante, né? Agora, também seria legal um salário mínimo de $10.000, R$ 10.000, né? Mas o Brasil pode pagar? O Brasil, um país em desenvolvimento que precisa trabalhar mais ainda, ralar mais ainda, para tentar estabelecer ali um padrão de qualidade digno de desenvolvimento para a sua gente, o Brasil pode prescindir de 3 dias de trabalho da sua força motriz, que é a força de trabalho dos brasileiros. Pode prescindir disso, pode se dar o luxo disso. Ora, se você for verificar os autores dessa proposta, tudo um bando de gente que nunca deu um tapa numa broa, como se diz na minha terra. É gente que não rala, que não trabalha, até porque são parlamentares. É só ver a rotina de trabalho dos parlamentares. Eles trabalham às terças e quartas, na quinta-feira já vazam, trabalham 2 dias por semana. Para eles, então, é uma proposta que, olha, é razoável. Mas só que tem alguém, todos nós, ralando muito para pagar essa vagabundagem. Isso é uma proposta, é um elogio à vagabundagem. E o país não aguenta uma coisa como essa, não suporta isso, né? Porque o que leva o Brasil, uma sociedade, a esse tipo de conquista é o desenvolvimento. A gente tem um Estado, um governo que sabe, perdulário, que só gasta, e, portanto, fazendo com que, com esse gasto, endividando a nós próprios, né? Endividando a sociedade para o futuro imediato. É um governo que trabalha com cheque pré-datado, só que nós é que vamos ter que pagar o cheque, não é quem está fazendo a dívida. Então, assim, eu acho essa proposta é tão clamorosamente demagógica, é tão clamorosamente sabe, inaceitável e impraticável que nem deveria estar sendo discutido. A gente vai agora a Londres, Cláudio, conferir com o Philippe Killing como alguns países da Europa já enfrentaram esse debate. Esse é um assunto que tem crescido em termos de debate no mundo e, claro, como disse o Cláudio, né, Killing? Cada país tem a sua circunstância, a sua possibilidade e a gente sabe que os estados europeus têm esse foco na proteção social, no bem-estar, cobram muito imposto também, porque nada é de graça. Então, tem estado europeu que cobra 60% de imposto na média dos seus cidadãos e aí devolve, mas cobra. Como é que funciona essa história e esse debate da escala de trabalho nos países que você pesquisou, Killing? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Bom dia a você, Cláudio, Pedro e a todos que nos acompanham. Cada país, né, de acordo com a sua realidade, acaba adotando medidas diferentes. Por exemplo, aqui no Reino Unido e na Alemanha, a média semanal de trabalho é inferior a 37 horas. Mas por aqui, por exemplo, você tem a possibilidade de contratar o funcionário por hora trabalhada. Então vamos pegar o exemplo do comércio. Normalmente o comércio abre às 9 da manhã, fecha às 5 da tarde. Então você vai pegar um funcionário que pode trabalhar o período da manhã, vai receber por essas horas trabalhadas, e um outro funcionário no período da tarde que também vai receber por essas horas trabalhadas, sem um aumento
no custo para o empresário. Então, isso acaba sendo uma possibilidade. Além disso, aqui o salário mínimo é de 11 libras e 44 centavos por hora trabalhada, R$ 80. Então, alguém que trabalha meio período, numa cidade pequena, não Londres, consegue ter um rendimento ok para pagar as contas. O Reino Unido fez um teste piloto recentemente, numa semana de trabalho 4x3. Então, trabalha 4 dias e folga 3. Não em todos os setores, não todas as empresas, em setores específicos, e essas empresas, na maioria, preferiu manter essa escala. Por quê? Porque não houve uma queda na produtividade e houve um aumento no bem-estar do trabalhador. Então é importante que esse debate leve em consideração esses dois pontos, né? O aumento da produtividade, ou pelo menos manter a produtividade, e, claro, uma melhor qualidade de vida para o trabalhador. Mas o mundo vai de acordo com cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá a cultura é de muito trabalho. Então, você tem uma média semanal superior a 40 horas. As empresas lá não são obrigadas a pagar férias. Então, você não tem férias remuneradas. No geral, claro que muda de emprego para emprego, mas o americano tira 15 dias de férias por ano. Japão, outra economia bastante forte. Lá tem um termo chamado karoshi, que é a morte por exaustão em função do trabalho. Uma pesquisa em 2022 mostrou que 10% dos homens japoneses trabalham mais de 60 horas por dia. Faz parte da cultura. O governo está tentando também encontrar formas de diminuir um pouco essas horas trabalhadas para encontrar um equilíbrio. E aí a segunda maior economia do mundo, a China, tem uma média semanal de quase 49 horas de trabalho. E lá tem um esquema chamado 996, trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E também é um país que está tentando encontrar o equilíbrio entre bem-estar social e, claro, sem diminuir a produtividade. Aqui tem a possibilidade também, viu, Killing, tem alguns regimes de trabalho que são contratados por hora. E eu até, ouvindo aqui você falar, estava refletindo, acho que esses seriam os prejudicados de imediato de uma medida como essa. Por quê? Porque como eles recebem por hora, eles vão trabalhar menos horas, eles vão receber menos. E quem hoje é regido pelo regime CLT não será afetado por essa mudança. Essa mudança vale... Se acontecer, claro, nós estamos falando aqui de um projeto embrionário, né, que ganhou o assunto uma discussão. Mas se essa PEC for aprovada do jeito que está, ela só vai valer para as contratações que acontecerem depois da promulgação da PEC. Quem tem contrato vigente hoje segue como está e não tem nenhuma alteração. A não ser no caso desses que não são mensalistas. No direito trabalhista, isso até é chamado de um termo estranho, né? Os horistas, porque eles recebem por hora. E há situações em que a legislação brasileira permite isso. Esses seriam diretamente afetados, porque como ele recebe por hora e vai trabalhar menos horas, ele certamente vai ter uma redução de salário no fim do mês. E com essa